bíblico, a palavra do Senhor vai nos dizer: e vieram ter com ele conduzindo um paralítico por 4. Observando uma coisa, ali dentro daquela casa tinha alguém que curava. Ali dentro daquela casa, glória a Deus, tinha alguém que sarava. Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele lugar, o que nós podemos extrair disso? A casa estava sendo um hospital para curar alguém que estava paralítico. Louvado seja Deus. A casa estava sendo um hospital para curar alguém que estava paralítico. Porém, para que aquele paralítico fosse curado, precisara-se de quê? De 4 homens que tinham fé, de 4 homens que tinham coragem, de 4 homens que estavam decididos de lutar por alguém. Lembrando uma coisa, meus irmãos, trazendo para a nossa família, nós temos que lutar pelos nossos, porque muitas das vezes os nossos estão paralíticos, precisando ser carregados, precisando ser curados. Nós temos que entender uma coisa: o que nós somos verdadeiramente? Aqueles homens, na realidade, eram enfermeiros que estavam carregando aquele homem em uma maca. Jesus era o médico que estava ali para poder curar. O enfermeiro não tinha a habilidade do médico, mas só que na realidade o médico não fazia o que o enfermeiro fazia. O que nós temos que fazer é conduzir os nossos à presença de Deus, conduzir a nossa família à presença do Senhor, porque muitas das vezes eles não conseguem andar, muitas das vezes não conseguem se mover, muitas das vezes não conseguem se deslocar para a presença de Deus, porque a sua dificuldade tem impedido. E essa dificuldade aqui desse homem era exatamente o seu pecado era a causa da sua doença. Louvado seja Deus, o seu pecado era a causa da sua doença, mas aquela casa naquele momento se tornou, louvado seja Deus, um refúgio louvado seja Deus, para aquelas pessoas que ali estavam, e um refúgio para aquele homem que estava na maca. Porém, o que nós vamos entender, para que aquele homem ele fosse curado da sua enfermidade, as pessoas não conseguiam entrar naquela casa. Era uma casa que não era tão confortável, porque era uma casa de muitos anos atrás. Casa que na realidade era feita de palha, feita um pouco de barro, um pouquinho de madeira, e tinha apenas uma porta só, aquela casa. Porém, estava tão cheia de pessoas ali dentro, mesmo num estado desconfortável, mas estavam ali. E eu te faço uma pergunta: por que as pessoas gostavam de estar ali? Já que era uma casa tão desconfortável, que não tinha outra saída. Sabe por quê? Porque lá dentro estava a palavra de Deus, em forma de homem, Jesus Cristo. As pessoas terão prazer, os nossos filhos terão prazer de estar em nossas casas. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós temos a unção de Deus na nossa vida, o poder de Deus na nossa vida, a presença do Senhor em nossa vida. Então o que acontece? Viver em uma casa, muitas das vezes é dificultoso, há problemas, mas nós devemos ser como aqueles homens, mesmo com a dificuldade, vamos em busca do milagre. Na realidade, aí vamos fazer uma pergunta: o que nós temos sido exatamente, meus irmãos? O que nós temos sido? Nós temos sido aqueles homens que são como enfermeiros, que ajudam? Ou somos como muitos que já estavam esperando aquele homem morrer para poder sepultar? Nós somos homens que estão aí para poder se tornar um refúgio. Nós estamos aí para poder ser socorristas, ou nós estamos aqui para ser coveiros? Então nós devemos ser socorristas, nós devemos confortar, nós devemos sarar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa casa, ela tem que ser, louvado seja o nome do Senhor, como um refúgio. A nossa casa, mesmo que muitas das vezes ela seja desconfortável, mas que as pessoas queiram estar em nossa casa, porque a palavra de Deus habita e há uma paz do Senhor em nossa casa. A palavra de Deus vai nos dizer, que Paulo escreveu aos Gálatas, que nós devemos ter cuidado, louvado seja o nome do Senhor, para que a gente não venha se amoldar. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não venhamos o que nos morder, e nem venhamos também nos devorar com as coisas, que causam iras, que causam problemas em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes nós falamos coisas que não é para falar e acabamos matando, acabamos machucando. E o maior exemplo que nós devemos tomar para nós, que muitas das vezes é melhor nós ficarmos calados do que nós falarmos para poder matar. Ou então, se nós não temos algo útil, ficar calado. E se tivermos algo útil, que nós possamos falar para poder levantar aquele que está caído. E lembrando uma coisa, irmãos, existe para que nós possamos trazer um milagre e acontecer um milagre em nossa casa, nós devemos muitas das vezes perder alguma coisa. Naquela casa, perderam o telhado daquela casa. Para quê? Para que alguém recebesse um milagre.
Muitas das vezes você tem que abrir mão de certas coisas para que alguém na sua casa receba algo novo da parte de Deus. Às vezes nós precisamos abrir mão, certo? Muitas das vezes daquilo que nos é, que é do nosso respeito. Muitas das vezes existe coisa que é do nosso interesse. Louvado seja o nome do Senhor, que nós devemos abrir mão